Agradeço muito ao Carlos Coelho esta oportunidade de poder estar convosco e de poder partilhar algumas reflexões sobre qual é o país que nós desenhamos para 2020 e depois de poder ouvir as vossas questões, saber o que é que vos preocupa e poder partilhar convosco as nossas reflexões. Depois da brilhante intervenção do meu Ministro, pouco me resta dizer. Eu vou procurar passar pelos pingos da chuva e acrescentar alguns dados para reforçar a mensagem que o Ministro aqui quis passar. Vou reafirmar 3 ou 4 pontos e depois passar um bocadinho mais, tentar ir mais para coisas mais concretas. Primeira nota. Portugal recebe fundos europeus desde os anos 80, há cerca de 30 anos. Durante estes 30 anos, nós recebemos mais de 100 mil milhões de euros. É muito dinheiro. É mais dinheiro do que aquilo que a Troika emprestou a Portugal há 2 anos atrás. Mais de 100 mil milhões. Há, inegavelmente, muito mais infraestruturas e equipamentos no nosso país. Não há comparação entre o país de hoje e o país de quando vocês nasceram, em matéria de estradas, autoestradas, portos, aeroportos, escolas, centros de saúde, equipamentos desportivos, equipamentos culturais, bibliotecas, enfim, tudo isso não há comparação nenhuma. O problema, no entanto, e há um problema, e o problema é que os portugueses, em média, continuam tão pobres como estavam há 20 anos. Quando vocês nasceram, a riqueza média dos portugueses é a mesma que é hoje. 20 anos depois, cerca de 70 mil milhões de euros depois de fundos europeus, estamos com o mesmo padrão de rendimento em Portugal que estávamos há 20 anos. Este é o problema que nós temos que resolver. Para ficarem só com o número na cabeça, há 20 anos, em 1993, estavam alguns de vós a nascer, o rendimento per capita em Portugal representava 78% do rendimento dos europeus. 78%. Peço desculpa, disse o número errado. Representava 79%. Hoje, com o último ano conhecido, representa 78%. Portanto, perdemos um ponto nos últimos 20 anos. Foi esta dura realidade que eu e o meu Ministro encontramos quando, em 2013, nos foi dado o encargo de desenhar que Portugal queríamos nós ser em 2020. E o grande objetivo que desenhamos para Portugal em 2020 foi tornar o povo português mais rico. Este é o ponto essencial. Tornar o povo português mais rico. Consistentemente mais rico. Não é ilusoriamente mais rico. Consistentemente mais rico. Aumentar o rendimento per capita dos portugueses. Ao fim e ao cabo, e como eu gosto de dizer, permitir às pessoas viver com mais dinheiro no bolso. Este é que é o ponto. Esta é que é a diferença, é este o ponto que nós temos que ultrapassar. O nosso problema já não são infraestruturas e equipamentos, como dizia o Ministro há pouco, nós hoje estamos acima da média europeia na maior parte dos indicadores, onde nós estamos claramente abaixo, aquilo que hoje afeta os portugueses é a falta de dinheiro no bolso. É esse problema que nós temos que atacar agora com este programa do Portugal 2020. Então, e qual é o caminho para isso? A chave da estratégia que desenhamos para pôr mais dinheiro no bolso dos portugueses em 2020, a chave é produzir mais e gastar melhor. Este é o caminho que está inscrito no Portugal 2020. As palavras-chave do Portugal 2020 são competitividade e internacionalização, como já foi dito. A prioridade... Há aqui duas diferençazinhas que os meus amigos vão ter que fixar. E se fizerem isto, eu fico satisfeito no fim da tarde. Só tenho que fixar duas mensagens.
a prioridade deixam de ser os investimentos públicos e passa a ser o investimento privado que gera riqueza e que gera emprego. Por outro lado, dito de outra forma, a prioridade deixam de ser os equipamentos e as infraestruturas e passa a ser a competitividade e a internacionalização da nossa economia. Esta é, de facto, a grande mudança do Portugal 2020. E depois há uma outra mudança, já não quanto a objetivos, mas quanto ao método, que eu queria salientar aqui convosco. O Ministro já o referiu, a questão do enfoque nos resultados. Vamos lá ver. Este ponto pode parecer uma questão simples e é uma questão decisiva. Qualquer empresa, há aqui economistas e gente de gestão de empresas, imagino eu, de certeza que há, ou gente da contabilidade. É impossível um gestor de empresas, um empresário, um economista, viver sem uma conta de resultados numa empresa. Qualquer gestor, no fim do ano, quer ver a sua conta de resultados e vai ver, eu tive lucro, eu tive prejuízo, onde é que eu ganhei dinheiro, quanto dinheiro eu ganhei, quanto dinheiro eu perdi, onde é que estão os meus custos. Ver a conta de resultados. Nenhuma empresa vive sem uma conta de resultados. Mas o problema é que o Estado vive sem conta de resultados. O Estado não analisa os resultados do dinheiro que afeta às diferentes políticas públicas. E nós dizemos, vamos pôr mais 50 milhões de euros na saúde, mais 100 milhões na educação, mais 50 milhões ali, mais 200 milhões acolá, mas nunca tratamos de ir atrás dos resultados dos investimentos que fazemos. E verdadeiramente nunca sabemos se o dinheiro que metemos, afinal, é bem gasto ou mal gasto. A grande mudança que eu acho que tem que ser feita na nossa administração pública é passar a exigir aos gestores públicos, aos decisores políticos, passarem a dar contas, a mostrar os resultados das suas políticas, a mostrar o resultado do dinheiro que investiram e não apenas quanto dinheiro investiram. Eu sou do tempo, quando fui deputado com o Carlos Coelho, há muitos anos atrás, na Assembleia da República, eu ficava sempre muito chocado quando via que, na altura da discussão dos orçamentos, os ministros apareciam com uma seta para cima quando conseguiam mais dinheiro. E quando tinham menos dinheiro no orçamento, punham-lhes uma seta para baixo. Eu sempre achei isto um absurdo. Porque o que eu quero mesmo é que o ministro consiga mais resultados com menos dinheiro. Não tem que saber meter mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde, ora pudera. O que eu quero é saber que resultados é que ele atinge. E para saber quanto dinheiro é que, que o Estado lhe deve pôr nas mãos do ministro, que dinheiro lhe deve ser confiado, é preciso olhar para os resultados. Claro, o problema é que a administração pública não está habituada a medir resultados. Está habituada a dizer quanto dinheiro mete nesta e naquela política. Tanto dinheiro para isto. E ninguém vai atrás dos resultados, dá trabalho. E expõe muito a administração. A administração tem que ser mais transparente. Tem que mostrar os seus insucessos, muitas vezes. E por isso os políticos resistem a deixar mostrar os resultados porque não querem dar provas de fracos. Muitas vezes os resultados não têm nada a ver com a quantidade de dinheiro que se tira para cima dos problemas. Mas o que é fácil, de facto, é iludir as questões com milhões de euros. Dou-vos uma pequena dica. Quando vocês começarem a ver um governo ou um ministro a dizer mais tantos milhões para aqui, mais tantos milhões para acolá, esse governo está para chegar ao fim, esse ministro está sem ideias. Porque justamente quando um ministro, um governante ou um governo sabe o que quer, fala de políticas, fala de resultados, diz o que é que vai mexer na vida das pessoas. Quando não sabe isto, diz quanto dinheiro vai meter na política que quer anunciar. Outra coisa que me fazia muita confusão quando estava na Assembleia da República era ver que o orçamento do Estado era discutido ao longo de 2, 3 meses, todos os ministros vão ao Parlamento, ao plenário, às comissões, imenso debate, nas televisões, nas rádios, nos jornais, 3 meses para discutir o orçamento. E quando é para discutir a conta do Estado, dizer o que é que se fez ao dinheiro, isto discutia-se em 2 horas numa sexta-feira de manhã, com o plenário vazio. Quando é para dizer o que é que vamos fazer, 3 meses. Quando é para dizer o que fizemos, 2 horas. Isto é virar o mundo de pernas para o ar. De facto, o que interessa é avaliar os resultados. Esta é a grande reforma que temos que fazer na nossa administração pública e começamos nos fundos por a fazer. Isto é essencial, meus amigos.
E quando os políticos forem obrigados a enunciar as suas políticas em função de resultados, a nossa vida vai ser melhor e mais barata. Vamos ter que pagar menos impostos porque vamos descobrir que há muito dinheiro inútil na nossa administração pública. Muito dinheiro em que os resultados não são medidos. E em que, se nós fôssemos medir os resultados, víamos que não havia proporção entre o dinheiro que se mete na política e o resultado que se vai obter dessa política pública. Portanto, dizia eu que o objetivo final de todo este trabalho é criar mais riqueza e criar emprego. Eu acho que estes são os grandes problemas que os portugueses hoje sentem. Falta de emprego, falta de dinheiro no bolso. Só que isto não se faz, nem toda a gente pensa da mesma maneira sobre qual é a melhor forma de resolver este problema. E há grandes diferenças entre as propostas políticas que estão apresentadas ao país neste momento. Uma coisa é meter mais dinheiro no bolso dos portugueses através de estímulos ao consumo ou redução da taxa social única. Isso põe mais dinheiro no bolso das pessoas, sim senhor. Coisa bem diferente é fazer aumentar o dinheiro no bolso dos portugueses, mas através do aumento do valor do trabalho, valorizar o trabalho, quer dizer, aumentar o valor do trabalho, ou através do crescimento da competitividade das nossas empresas, designadamente por via da sua internacionalização. São dois caminhos totalmente diferentes. Um assenta no facilitismo, no estímulo ao consumo, na solução de curto prazo, no aumento da despesa pública. Esta foi a receita que nos trouxe até 2011 e que alguns estão a querer ressuscitar. O outro caminho, o que está inscrito no Portugal 2020, assenta em ganhos de competitividade, através da inovação permanente nas empresas, assenta na procura de novos mercados para exportação, na transferência do conhecimento que existe nas universidades para o transformar em valor dentro das empresas e assenta no empreendedorismo dos nossos jovens. Eu não sei se vós tendes ideia, tudo isto que eu disse é mais fácil de dizer do que de fazer. É muito difícil competir hoje no mercado global. As empresas, os empresários sabem que isto é muito difícil. Mas só há uma forma de fazer. É preciso trabalhar, é preciso ter talento, é preciso ter vontade, crença, convicção, espírito lutador, espírito empreendedor. Mas há uma coisa que nos está a falhar muito. Nós temos nas nossas universidades imenso conhecimento, imensa sabedoria. E este conhecimento tem que ser transferido para as empresas. Andámos a dizer isto há anos. Transformar o conhecimento que existe nas universidades em valor dentro das empresas. E como é que se faz isto? É muito difícil de fazer. Toda a gente diz que quer fazer e é difícil de fazer. O Portugal 2020 tem uma receita para isto. É que nós vamos apoiar as empresas que forem recrutar pessoas altamente qualificadas às universidades. Temos uma dotação para ir buscar cerca de 1.200 investigadores, doutorados, pessoas altamente qualificadas que venham das universidades para as empresas. E apoiamos as empresas que vão buscar estas pessoas. Este é que é o caminho que vai permitir às empresas maior inovação, maior incorporação de conhecimento, acesso mais fácil à tecnologia. Este é que vai ser o caminho para tornar as empresas mais competitivas. Esqueçam o caminho de tornar as empresas competitivas através de um abaixamento de salários. Isso já experimentámos e não deu certo. Pelo lado da baixa de salários, nunca vamos conseguir ter salários mais baixos do que a China, do que o Vietnã ou do que a Coreia. Portanto, do que a Coreia do Norte. Portanto, não é esse o caminho a seguir. Se é verdade que os fundos vão servir para nos pôr mais dinheiro no bolso, também é verdade que há muita gente que não pode participar no campeonato da competitividade. Vamos lá ver se eu consigo ser claro neste ponto.
A grande prioridade dos fundos no Portugal 2020 é a competitividade das nossas empresas. Tornar as empresas mais competitivas. Uma empresa mais competitiva no fim do dia ou no fim do mês fatura mais e só faturando mais é que ela pode criar mais emprego ou pagar melhores salários a quem está empregado. Portanto, tudo o que vamos fazer, a grande prioridade é competitividade. Segunda prioridade, competitividade. Terceira prioridade, competitividade. Mas, meus amigos, nós que temos o gosto de ser social-democratas, temos a noção que há pessoas que não podem participar no campeonato da competitividade. A começar pelas crianças, a passar pelos idosos, passando pelos doentes, esses não podem participar no campeonato da competitividade. E esses também são gente. Ou melhor, esses são os primeiros a merecer a nossa atenção e o nosso cuidado. Um país decente, um país que se preza, um país solidário, tem que pensar sobretudo nesses. E o Estado justifica-se sobretudo para esses. E é por isso que eu tenho sempre muito gosto em chamar a atenção para isto. O programa do Portugal 2020 que tem mais dinheiro é o programa da competitividade e internacionalização. Mas o programa que mais cresce no Portugal 2020 é o programa da inclusão social. Nós multiplicamos por 3 a dotação para a inclusão social. Tínhamos no CRAN cerca de 500 milhões de euros e vamos ter agora cerca de 1.500 milhões de euros porque precisamos de ter um país mais coeso no plano social. Acabar com as manchas de pobreza extrema, de marginalidade. Temos que incluir as pessoas na vida em sociedade e há pessoas que estão totalmente excluídas da vida social. Temos que olhar para esses. E, sobretudo, na escola. A escola tem que ser o centro privilegiado da igualdade de oportunidades. Nós, que graças a Deus não somos socialistas, não acreditamos, eu não acredito na ideia da igualdade. Eu não defendo a igualdade, de maneira nenhuma. Eu sou fanático da igualdade de oportunidades. E isto começa pela escola. Aí não pode haver diferenças. E por isso nós damos tanta atenção e destinamos tanto dinheiro a este objetivo de combater o abandono escolar. Vocês têm ideia que o abandono escolar ainda está perto dos 20% em Portugal. Pouca gente tem esta ideia. Está em 18,9%. É uma loucura. Temos de trazer este número para 10%, é o nosso objetivo. E mesmo assim é alto. Se é verdade que precisamos de inclusão social, também precisamos de coesão territorial. E este é um outro dos objetivos dos fundos europeus que também não está conseguido. Eu disse-vos há pouco que Portugal, nos últimos 20 anos, o rendimento dos portugueses desceu 1 ponto percentual por comparação com a média europeia. Agora, se olharem para o conjunto do país, do norte a sul do país, era suposto que os fundos europeus, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, sobretudo este, tinha que contribuir para diminuir as assimetrias de desenvolvimento entre as diferentes regiões do país. E então, o que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Ou não aconteceu praticamente nada. Acontece que as assimetrias estão basicamente onde estavam. Aqui um pequeno exercício. Há aqui muita gente do Norte. Muito bem, senhores do Norte, ficam a saber que o Norte, em 2000, o rendimento do Norte era 80,3% da média nacional. Os meus amigos, os vossos pais, tinham 80% do rendimento médio do país. Em 2000. Em 2013, estou a comparar séries comparáveis, o vosso rendimento passou de 80,3% para 81,3%. Cresceram 1 ponto. Parabéns. Na região centro, o resultado não é famoso, já vão ver. Na região centro. Quem é que está cá da região centro? Bom, na região centro ficam a saber que o rendimento dos vossos pais em 2000 era 85,5% da média nacional, mais do que no Norte, que era 80,3%, e passou agora de 85,5% para 85,6%. 0,1% de aumento. Parabéns. É um bocadinho triste, não é? É um bocadinho triste.
com tanto dinheiro para atenuar assimetrias de desenvolvimento, porque é preciso dizer, a seguir falo de Lisboa. Lisboa, quem é que está aqui da área metropolitana de Lisboa? Muito bem. Lisboa tinha, ficam a saber, os meus amigos privilegiados de Lisboa, tinham em 2000 144% da média nacional. Tinha que ir buscar a algum lado, a média tem que dar 100, portanto, se uns tinham 80 no norte, no centro, 144 em Lisboa. Pois bem, houve uma aproximação realmente das regiões pobres relativamente à região mais rica, não porque os pobres aumentaram, como nós vimos, mas porque Lisboa diminuiu. Lisboa perdeu 5 pontos no rendimento de 2000 para 2013. E já agora, o Alentejo. Quem é que está do Alentejo? São menos. É a nossa terra. Aqui é o Santos da Porta. O Alentejo passou de 92,4 para 92,3. Apesar de tudo, faço notar isto. Eu penso que o país todo acha que o Alentejo é a região mais pobre do país. E não é, como acabaram de ver. A região mais pobre é o Norte, tem 80%, depois é o Centro, e o Alentejo é a região mais rica de entre as regiões mais pobres. O Algarve tinha 102,5%, estava um bocadinho acima da média nacional, e agora está com 100,7%. O Algarve perdeu 1,8%. Ou seja, as diferenças de rendimento, e já agora falta-me dizer-vos, relativamente, os Açores e a Madeira têm aproximações sensíveis. Os Açores e a Madeira têm, há uma aproximação à média nacional, já estão ambos com mais de 90%, quando estavam ambos na casa dos 80%. A diferença em 2000, entre a região mais pobre e a região mais rica, era de 63 pontos. Baixou para 57, sobretudo porque Lisboa, que era a região mais rica, perdeu rendimento. Mas isto significa que, e falta dizer-vos uma coisa, estou a falar de regiões, NUTS 2, portanto, a região Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Se formos às NUTS 3, comunidades intermunicipais, portanto, são grupos de 10 municípios em média, aí as diferenças são avassaladoras, porque aí vamos encontrar uma região do Tâmega, a região Tâmega e Sousa, Penafiel, Amarante, etc., com um rendimento da ordem dos 56%, vejam bem, quase metade da média nacional, quase um terço da região de Lisboa, e a região da Serra da Estrela tem 51%. Estamos a falar da diferença de 1 para 3 num território tão pequeno como é Portugal. Portanto, as diferenças avassaladoras de rendimento em Portugal mantêm-se e os fundos pouco fizeram para mudar esta realidade. Mas nós não nos conformamos. E agora, no Portugal 2020, fizemos uma coisa que nunca tinha sido feita em termos de fundos. Privilegiar os territórios de baixa densidade. Definimos quais são os territórios de baixa densidade, há um mapa que diz quais são. Esse mapa foi-nos proposto pela Associação Nacional de Municípios e os territórios de baixa densidade têm uma majoração nos concursos de 10 pontos e, pela primeira vez na história de Portugal, foram abertos concursos nos fundos europeus apenas para territórios de baixa densidade. Uma coisa é, o município do Fundão tem uma majoração de 10 pontos quando concorre com o município de Coimbra ou da Figueira da Foz. Mas, para além disso, é abrir um concurso só para territórios de baixa densidade, onde, portanto, o Fundão ou Pampilhosa não concorrem com Coimbra e com a Figueira da Foz. Se eu quero instalar 1 quilómetro de rede de saneamento na Figueira da Foz, numa avenida, isto pode servir 3 mil pessoas. Em Pampilhosa da Serra, se calhar esse quilómetro serve 20 pessoas. Na comparação da eficiência do investimento, a Figueira da Foz ficaria sempre à frente da Pampilhosa. Ora bom, fazendo concurso apenas dentro de territórios de baixa densidade, estamos a comparar aquilo que é comparável. E, portanto, a permitir, a garantir a afetação de maiores recursos aos territórios de baixa densidade. Porque temos que acabar com este problema desastroso da queda demográfica assustadora que há em alguns territórios de baixa densidade, que estão a perder cerca de mais de 10 pontos percentuais em cada década. Perderam na última década mais 10 pontos, tinham perdido na década anterior mais 10 pontos, está
estamos a ficar com um país desertificado no interior. Vou ver se me despacho, porque estou a olhar para o tempo e tenho que vos dizer ainda uma outra coisa. Agora que eu estou a ver que me alonguei demasiado. Queria falar-vos de uma outra realidade que tem a ver, para a gente que está, vocês vão estar próximos da vida política, da relação poder central, poder local, autarquias. Como é que está esta relação do Estado com as autarquias locais? E do Estado com as regiões, digamos assim. Vou procurar, não vou fazer a demonstração, queria só fazer a afirmação por falta de tempo. Mas dizer-vos isto, nunca houve tanto dinheiro nos programas regionais como no Portugal 2020. Os programas regionais crescem 32% relativamente ao CREN. Portanto, nunca houve tanto dinheiro a ser gerido fora de Lisboa como vai ser no Portugal 2020. Máxima desconcentração, máxima descentralização. Quando ouvirem falar de centralismo não sei quê, no Portugal 2020 é o máximo exemplo conhecido até hoje de desconcentração de gestão de recursos europeus. Nunca foi contratualizado tanto dinheiro com os municípios como está a ser no Portugal 2020. Já assinámos vários contratos, na próxima segunda-feira vamos assinar contratos com os municípios da região centro, já assinámos com a parte do norte, já assinámos com o Alentejo, já assinámos com Lisboa. Nunca foi contratualizado tanto dinheiro. O aumento é de 31% relativamente ao CREN. E, por outro lado, nunca os municípios tiveram uma voz tão determinante como têm hoje na identificação de investimentos públicos a cargo do Estado. Esta nota é muito importante, meus amigos. Eu não sei se vocês sabem que, a partir de agora, se o Ministério da Saúde quiser fazer obras num centro de saúde ou num hospital, se o Ministério da Educação quiser fazer obras ou construir uma escola nova, ele tem que se sentar à mesa com os autarcas da comunidade intermunicipal e é em conjunto o Ministério respectivo, mais os autarcas reunidos na comunidade intermunicipal ou área metropolitana, mais a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, eles três, em conjunto, por consenso, vão definir quais são as obras que vão fazer. Não é o Ministro da Educação que vai dizer, ele não sabe, nem tem que saber, nem pode saber, se as obras mais necessárias é na Escola de Vinhais ou na Escola de Vimioso. Não é suposto ele saber isto. Ele não deve meter-se nisto, ele tem outras coisas para tratar. Então, quem vai decidir se é na Escola de Vinhais ou na Escola de Vimioso são os autarcas da comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes, mais os serviços desconcentrados do Ministério da Educação, mais a CCDR Norte, é que vão tomar esta decisão. E o mesmo por todo o país. O Ministro fala, no princípio, a definir grandes prioridades. O Ministro pode dizer se o que vai querer é investimento em infraestruturas escolares, ou em infraestruturas desportivas, ou se quer o aquecimento nas escolas, ou se quer equipamento para cursos profissionais. O Ministro da Saúde vai dizer se quer privilegiar a saúde materno-infantil, ou se quer privilegiar o tratamento oncológico nos equipamentos, ou se quer qualquer coisa. Ele diz qual é a política, quais são as orientações. A aplicação prática é feita no terreno, com os autarcas. Por isso eu vos digo que está a nascer uma nova realidade política que não havia até agora. As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas não tinham nenhum poder de decisão. Agora têm poder de decidir afetar fundos públicos e não são tão poucos assim. Eles vão ter agora mais de 1.000 milhões de euros que são entregues às comunidades intermunicipais e passam a decidir, mesmo obras do Estado, quais são as que são feitas e quais é que não são feitas. O meu Ministro já se referiu aqui a um ponto que é das dotações reembolsáveis e eu gostava de falar um bocadinho disto e dos instrumentos financeiros. Vamos lá ver. Nós vamos ter para gerir nos próximos anos 21 mil milhões de fundos da coesão, FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, mais 4 mil e tal milhões de FEADER, Agricultura e Pescas. FEADER e FEAM, que dá no total 26 mil milhões. Quando a gente olha para 26 mil milhões, parece muito dinheiro. Quando começa a distribuí-lo, depois vê que afinal é pouco e falta dinheiro. A solução, portanto, é alavancar este dinheiro, multiplicar este dinheiro. Temos duas formas de o fazer. A primeira é, em vez de dar dinheiro a fundo perdido, é dar
subvenções reembolsáveis. Eu ponho-lhe dinheiro na mão e você ganha dinheiro e depois devolve-me o dinheiro que eu lhe emprestei ou parte dele. É este quadro que está desenhado para o apoio às empresas. A maior parte das empresas, como é que as coisas vão passar? O meu amigo quer fazer um investimento e diz, vem ter comigo, que sou o homem dos fundos, e diz-me assim, eu quero fazer um investimento que vai aumentar a faturação da minha empresa em 1 milhão de euros. Ou vai aumentar as minhas exportações em 10%. Para isso, preciso de investir 1 milhão de euros. Arredondo por facilidade. E eu, então, o que é que eu faço? Se viver numa região de convergência, norte, centro ou alentejo, sendo jovem como tem um acréscimo de 10% por ser jovem, está numa região de convergência e eu vou-lhe pôr nas mãos, sensível, isto varia consoante, tem várias variáveis, mas em termos médios vou-lhe pôr nas mãos 70% do valor do investimento. Vai querer investir 1 milhão de euros, eu ponho nas mãos 700 mil euros. Estes 700 mil euros são reembolsáveis em 8 anos, com 2 de carência, sem juros. Durante 2 anos não paga nada, nos 6 anos seguintes devolve-me o dinheiro sem juros. Durante o percurso, nós vemos que, afinal, o seu investimento, você tinha dito que ia aumentar a faturação em 1 milhão de euros e aumentou em 1 milhão e 200 mil. Aumentou 20% face ao contrato que fez comigo. Contrato de resultados. O seu resultado superou o compromisso que tinha comigo. E então, se você aumentou o seu resultado em 20%, eu dou-lhe uma isenção de reembolso de 40%. E, portanto, você que tinha que me devolver 700 mil euros, já não devolve 700 mil, devolve 700 menos 280, que é 40% de 700. Já só me devolve 420, certo? E não os 700. Portanto, eu posso isentá-lo de reembolso até 50% do dinheiro que eu lhe dei. Eu posso isentá-lo se você superou os resultados. Mas se não atingiu os resultados, disse-me que ia aumentar a faturação no 1 milhão de euros, afinal só aumentou 500 mil euros. Os primeiros 25% de quebra do resultado, eu partilho o risco consigo. Porque você empreendeu, tinha uma expectativa de resultado, a coisa correu mal, correu o risco e não atingiu o resultado. Os primeiros 25% de quebra eu partilho consigo e tolero-lhe essa quebra. A partir daí, eu vou deduzir ao meu incentivo e você vai ter que me devolver metade da sua quebra, da sua falha, do seu incumprimento. Você falhou em 40%, 25% eu perdoo, 15% vai ter que me devolver 15% do dinheiro que eu lhe dei. Há aqui, portanto, o incentivo é reembolsável, mas está ajustado ao resultado que se obtém. O objetivo não é gastar dinheiro, é atingir o resultado. O seu compromisso comigo não é gastar dinheiro, é atingir o resultado. Mas por esta forma, como você me vai devolver dinheiro, eu não vou pegar nele e devolvê-lo a Bruxelas. Eu vou usar este dinheiro em mais candidaturas e apoiar mais projetos no futuro. A outra forma que eu tenho de alavancar o meu dinheiro é através dos instrumentos financeiros. Eu crio fundos que se vão juntar a dinheiro da banca comercial, como é o caso da Instituição Financeira de Desenvolvimento, o conhecido Banco de Fomento, que está a ser lançado, já está aprovado e vai ser lançado agora, dentro de poucas semanas vão tê-lo no terreno a funcionar, e que é dinheiro dos fundos europeus e da banca comercial para apoiar as empresas que têm bons projetos, mas a quem falta dinheiro. Eu depois espero que nas perguntas e respostas tenha a oportunidade de vos falar sobre um novo modelo da relação entre a administração pública e os cidadãos em matéria dos prazos, da forma como a relação vai funcionar, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Vou então terminar só dizendo-vos o seguinte. Eu que estou a ficar velho, quero-vos dar uma nota. O Zeca até ficou satisfeito agora de perceber que não está sozinho.
Estou solidário com o Zeca. Mas queria, sinceramente, dar-vos uma nota do meu inconformismo. E o meu inconformismo porquê? Eu não sei se vocês têm a ideia que Portugal, ao contrário do que se diz, não é um país pequeno. Toda a gente diz, somos um país pequeno, periférico, pobre, estamos condenados a estar na cauda da Europa. Eu digo, não é verdade. Não estamos condenados. Desde logo, não é verdade que sejamos um país pequeno. Façam uma pequena conta. Sabem que, se olharem para o número de habitantes, Portugal está na primeira metade dos países europeus em número de habitantes. E se olharem para a dimensão do país em território, também ficam espantados. Portugal está na primeira metade dos países europeus em tamanho. Portanto, não somos um país pequeno, estamos na primeira metade, somos do grupo dos maiores. O que nós somos, efetivamente, é um país pobre. E somos pobres porque as nossas empresas são pouco competitivas. Temos que produzir melhor, valorizar o nosso trabalho para que as empresas possam vender mais caro o seu produto para pagar melhores salários e para criar mais emprego. Este é que é o caminho. E agora está a acontecer, quando eu digo que sou um inconformado, é porque eu olho muitas vezes, eu tenho filhos da vossa idade. E como imagina, eu não sou um inconsciente, eu olho para a situação dos meus filhos e fico preocupado. Olho para a vossa situação e fico preocupado. Porque a verdade verdadeinha é que eu ainda conheci os meus avós que tiveram uma vida bastante pior que a dos meus pais. E a vida dos meus pais foi muito pior do que a minha. Muito pior. A minha vida foi muito melhor que a dos meus pais. E agora, tudo se prepara. Se nós não fizermos nada, a vida dos meus filhos vai ser pior do que a minha. E isto não é bonito. Imaginem vocês como é que eu me sinto ao fim de 40 e tal anos de trabalho que eu já levo, com descontos, olhar para trás e dizer, eu vou deixar à geração dos meus filhos uma vida pior do que aquela que eu tive, que os meus pais me deram a mim. Isto não é propriamente muito motivador. Nem me dá nenhuma satisfação. Dá-me um bocadinho de raiva. Dá-me inconformismo. Eu não perco uma oportunidade para, no tempo que ainda me restar, fazer o que puder para inverter esta situação, porque eu acho que isto é reversível. Não estamos condenados à pobreza, não estamos mesmo. Eu acredito que se nós quisermos, se fizermos tudo bem feito, nós vamos chegar a 2020 já com uma situação bem diferente daquela que temos hoje. Só precisamos fazer duas coisas. Eu acho que a receita é muito simples. Porque aquilo que vamos ter em 2020 depende das escolhas que fizermos agora em 2015. E a receita é só esta. Pôr as contas públicas em ordem e aumentar a competitividade das nossas empresas. Se nós fizermos isto, o país todo conseguir fazer isto, nós chegamos a 2020 e eu garanto que a vossa perspectiva de vida já vai aparentar-se com aquela que eu tive, que era uma perspectiva de crescimento, de melhoria das condições de vida. Essa escolha depende agora de nós em 2015. E não é surpresa para vós se eu vos disser que eu acho que este governo, este primeiro-ministro, merece e nós precisamos que ele tenha a oportunidade de, em condições normais, sem ser em condições de emergência financeira, em condições de estabilidade e de normalidade, ter a oportunidade de fazer aquilo que ele precisa de fazer, que é aumentar o nosso rendimento e abrir futuro à vossa geração. Muito obrigado pela vossa atenção.